Paulo diversas vezes mencionou em suas cartas que estamos sujeitos a governos e autoridades. Vejamos na Bíblia, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: continua a lembrar que estejam sujeitos e sejam obedientes a governos e autoridades como governantes, que estejam prontos para toda boa obra. Então, como vimos aqui, estamos sujeitos a governos e autoridades. Mas um texto que me chamou muito a atenção é este de Romanos, capítulo 13, versículo 3. Vamos ver na Bíblia? Romanos, capítulo 13, versículo 3. Diz o seguinte: pois os que governam são objetos de temor, não para as boas ações, mas para as más. Queres tu, pois, não ter temor de autoridade? Persiste em fazer o bem e terás louvor dela. Então, como vimos aqui, deixou claro que não são os cristãos leais que devem temer as autoridades, mas sim os transgressores, os que praticam más ações. Esse sim deve esperar das autoridades um julgamento da parte desses governos superiores. Então, para mencionar, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 2 ainda, se os irmãos não fecharam a Bíblia, menciona isso. Vamos ver? Romanos 13, 2. Diz assim, portanto, quem se opõe à autoridade tem tomado posição contra o arranjo de Deus. Os que têm tomado posição contra este receberão um julgamento para si mesmos. Então, notamos aí que não são os cristãos reais que devem temer essas autoridades. Mas caso uma testemunha de Jeová venha a ser ameaçada por tais transgressores da lei, esse sim pode esperar das autoridades proteção, seja ela policial ou militar. Não há nada de errado nisso. Mas o apóstolo Paulo ele deixou claro que os cristãos que acatam as leis, ele disse, terá louvor dela. De que maneira? Vejamos na Bíblia, em 1 Pedro 3,13. 1 Pedro 3,13. Diz assim: deveras, quem é o homem que vos fará dano se vos tornar zelosos do que é bom? Então mencionou que temos que ter zelo e fazer o bem. Então, fazendo assim, nós vamos ter louvor dessas autoridades, ou seja, vamos receber proteção dessas autoridades. E como exemplo disso, vamos analisar aqui 3 comentários que foi recebido de autoridades que a testemunha de Jeová receberam depois de seus congressos. Eu vou ler na íntegra para os irmãos. Do superintendente de um departamento municipal de esportes, ele disse, é digno do mais alto louvor a vossa conduta pacífica. É confortador, no mundo atribulado de hoje, saber que muitos ainda creem em Deus e o adoram. Note o outro, do diretor de um estádio municipal. Apesar do enorme comparecimento de pessoas, não se registrou nenhum incidente que maculasse o evento, graças à impecável organização de vocês. Do gabinete de um prefeito, note, de um prefeito, queremos, na oportunidade, parabenizá-lo pela ordem e maravilhosa disciplina espontânea, desejando a todos, os participantes, sempre êxitos em outros encontros. Então, as testemunhas de Jeová gozam da boa reputação que têm por acatarem as leis e não se oporem a elas. E o motivo principal, então, irmãos, de governos esclarecidos elogiarem as testemunhas de Jeová é que elas esforçam o máximo em acatar a lei de Jeová, que fazendo assim, vai estar recebendo, então, os elogios que merecem por parte dessas autoridades. E quando se torna, então, claro para os observadores, que o motivo dessa excelente conduta
são dados a Jeová Deus e a Jesus Cristo, que eles são discípulos leais. Então, irmãos, por acatarmos tais leis, estaremos dando o louvor tanto a Jeová como a Jesus Cristo e tendo o reconhecimento dessas autoridades como governantes.